Irmãos e irmãs, neste dia de sábado, vamos concluir o capítulo 10º de Mateus com as instruções aos discípulos de como devem se comportar na missão, quais são as atitudes que eles devem alimentar. E vamos ler então do versículo 24 ao versículo 33. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu acredito que a mensagem desse Evangelho é um convite para que nós nos unamos e nos configuremos àquele que é o nosso Mestre e Senhor. Que nós procuremos assumir na nossa vida as suas atitudes, o seu modo de ser, o seu modo de falar, de agir para com as pessoas. E que não queiramos ser grandes ou valorizados pelas pessoas, mas que nos tornemos realmente servos de todos. Como o Senhor disse uma vez, que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. E a parte final do Evangelho é sempre um encorajamento. A missão é difícil, sim, é difícil. Seremos perseguidos, incompreendidos? Sim, o seremos. Mas não precisamos ter medo. Quantas vezes no Evangelho Jesus fala, não tenhais medo, porque Ele sabe que somos muito medrosos, inseguros, que temos receio de tantas coisas, que sempre nos colocamos numa posição de achar que as coisas não vão dar certo, de temer. Falta muita confiança, falta muita fé, e é preciso pedir, porque é um dom de Deus. Não há nada de encoberto que não seja revelado, e há nada de escondido que não seja conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, proclamai-o sobre os telhados. Então, o Senhor nos pede que sejamos corajosos, corajosas, que não tenhamos medo de nos colocarmos junto de Jesus e assumamos na nossa vida as suas mesmas atitudes.
na certeza de que o Senhor cuida, assim como cuida dos pássaros do céu, muito mais cuidará de nós. Fomos criados para sermos seus interlocutores. Vamos pedir então ao Senhor, neste dia, que nos dê a graça de podermos viver com coragem a nossa missão, mesmo em meio às dificuldades e perseguições, e que não tenhamos vergonha de nos declararmos cristãos no mundo de hoje, mesmo que não sejamos aceitos por causa disso. Que o Senhor nos dê a graça de darmos testemunho da sua presença no mundo. Que o Senhor então nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.